ler uma palavra aqui, que já conheci todos nós. Hoje é o culto do compromisso, crescendo em compromisso. Nós estamos comprometidos com as coisas de Deus, né? E sem compromisso com a obra, as coisas não funcionam. E Deus ele tem um chamado para cada um. Uma palavra que é bastante conhecida de todos nós, que se encontra no livro de Josué, o capítulo é 1, versículo 1 em diante. Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Aleluias. Deus é fiel. A passagem é bastante conhecida, mas é sempre nos dá um empurrãozinho para a gente perseverar na presença desse Deus Todo-Poderoso, né? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levante-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, planta os vossos pés, eu tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde esse livro até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhe darias. Tão somente esforça, tem muito bom ânimo, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente, aleluia, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparta a boca do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto é escrito, porque então fará prosperar o seu caminho, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforço, tenha bom ânimo, não pasme, nem espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Amém? Feche seus olhos, vamos para Deus um pouquinho. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, novamente aqui estamos, Pai, diante da sua santa e gloriosa presença, Deus. Aqui, meu Deus, está a sua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Eu estou nessa grande responsabilidade de estar falando algo, Pai, da tua parte, Deus. O Senhor sabe, Pai, da minha limitação, sem ti nada eu sou. Eu te peço, Pai, por tua bondade, amor e graça, me ajuda, me fortalece, Senhor. Fala conosco, meu Deus, através da tua palavra, assim, Pai, como o Senhor foi, Pai, com Josué, com Moisés. Eu creio que o Senhor é com o seu povo que nesta noite está aqui, Senhor, para ouvir a sua e santa gloriosa palavra. Deus, eu não sei como é que entrou essa vida, talvez, Pai, se encontre angustiada, atribulada, Pai, precisando de uma cura, de uma libertação, mas eu sei uma coisa, que onde o Senhor está, Deus, algo acontece. Então, Pai, pelo poder que é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai, tira todo empecilho, todo embaraço, tudo, Senhor, que não provém de ti, que caia por terra. Nos ajuda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Toda vez que eu venho aqui é uma tremedeira tremenda, viu? E quando você fica sabendo das coisas assim, é uma preocupação. Quando você vê o seu nome, ao mesmo tempo é uma honra, né? Você tem esse privilégio, mas também sabemos que é uma grande preocupação de estar falando algo da parte de Deus. Você está falando com um povo que vai morar no céu, né? É um povo que é lavado e rendido pelo sangue e poder. Não é qualquer pessoa. Você, como se diz a palavra de Deus, é a menina dos olhos do Senhor, né? Então, que privilégio nós temos, né? De poder estar na casa de Deus, ouvir a sua palavra, ainda que seja uma palavra simples, mas basta você abrir o seu coração e Deus, aleluia, Ele faz o milagre acontecer. A Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo monte onde será eternamente, né? E a Bíblia nos ensina e diz que, aleluia, grande é a responsabilidade. E Josué, ele tinha essa incumbência de estar substituindo um homem, aleluia, da grandeza de Moisés, como o nosso irmão já até falou aqui. E Moisés, por sua desobediência, ele não entrou na terra prometida, porque com toda a qualidade que ele tinha, era para ele tocar na rocha, mas ele foi lá e feriu.
Às vezes, por nada, por coisinhas simples, nós podemos até perder a nossa salvação. Por isso, nós temos que estar sempre ligados, atentos naquilo que a palavra nos revela, pedindo sempre a direção de Deus, para que realmente nós não venhamos a tropeçar, porque a Bíblia diz, aleluia, que se nós vacilarmos, nós podemos perder aqui a nossa salvação. Então, é com fé, com perseverança, é buscando a presença de Deus, adorando Ele na beleza da sua santidade. Voltando aqui, porque o livro de Josué começa a entender, ele começa depois da morte de Moisés. E no capítulo 34 aqui, aleluia, de Deuteronômio, o versículo 4 diz assim: E disse o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei, mostrar-te para que veres e com teus olhos, porém, para lá não passará. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito ao Senhor. E ele sepultou num vale da terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém tinha sabido até hoje onde é a sepultura de Moisés. Que coisa bonita, né? Porque Moisés, ele é um homem que tinha uma quantidade tão grande, que se as pessoas soubessem onde estava a sepultura dele, ia lá como ele fosse tratado um semideus. É como se fosse uma romaria. Então tudo ficou oculto, até hoje ninguém sabe onde está o túmulo de Moisés. Mas um dia, na vinda de nosso Senhor chamado Jesus, isso pode até ser revelado. Moisés era Moisés na idade de 120 anos quando morreu. E os seus olhos nunca escureceram e nem perderam o seu vigor. Olha que maravilha! 120 anos o homem tinha, aleluia, morreu, mas os seus olhos não escureceu, aleluia, e nem perdeu o seu vigor. Na verdade, Moisés não morreu, aleluia, de velhice, foi por ordem de Deus, porque o homem ele era compromissado com as coisas de Deus. Veja bem, ele foi chamado, como já até foi falado aqui, ele era um líder nato, aleluia, mas mesmo assim, por sua desobediência, ele não entrou na terra prometida. Ele viu, ele contemplou, mas ele não pode entrar. Assim somos nós também. Deus tem falado todos os dias aos nossos corações. É Ele quem cura, quem liberta, restaura e nos leva para morar para o céu. Mas a nossa desobediência faz o que nós vamos querer? Nos afastando da presença de Deus. E é preciso você pedir a direção de Deus. Agora, Josué, ele tinha essa incumbência de estar substituindo a Moisés. Moisés era morto. Que coisa maravilhosa que a palavra nos ensina. Porque substituir Moisés não era fácil. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele libertou o povo da escravidão à nação. Atravessou o Mar Vermelho, feriu, tocou nas águas, a água que era amarga se tornou doce. Ele fez 1000 maravilhas. E Deus era com ele. Mas Josué agora, aleluia, ele tinha essa incumbência, sabe, levando as pessoas para entrar na terra prometida, o que não era fácil. E a Bíblia está nos ensinando sobre isso. Nós temos que, aleluia, que pedir a Deus nos dar a direção, para que realmente, aleluia, eu possa fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Aleluia. O que não é fácil. Moisés, voltando novamente, um homem temente a Deus, ele não entrou na terra prometida, porque ele feriu a rocha. Josué tinha essa incumbência. Está agora, aleluia, substituindo a Moisés. Moisés, voltando novamente, foi ele, aleluia, quem libertou um povo da escravidão. Abriu o Mar Vermelho, para que o povo de Israel passasse em seco. Todavia, aleluia, o povo, quando foi levado para o deserto sul, não puderam beber as águas, porque as águas eram amargas. O povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de nós beber. Moisés é um homem temente a Deus, clamou ao Senhor. O Senhor mostrou um leito, lançou nas águas. As águas que eram amargas tornaram doce. Deus ali proveu a água potável para o povo de Israel. Moisés tinha que sua fonte de bênção, sabendo recorrer nas suas horas de necessidade. Aleluia. E aqui então somos nós. Agora a Bíblia está dizendo que nos ensinando. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levante-te, pois, agora
e passe esse Jordão, todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A incumbência havia sido dada para ele. Ele tinha agora, aleluia, esse compromisso de estar atravessando esse povo para entrar na terra prometida. E ele precisava de quê? Da ajuda de Deus. Porque sem Deus realmente nada nós podemos fazer. É Ele, aleluia, que nos ensina o caminho realmente que nós devemos seguir. E aqui a palavra está nos ensinando que Josué, ele foi levantado com esse propósito de ser substituído, ser substituto de Moisés. Moisés estava morto. Hoje, aleluia, para entrar na terra prometida não é fácil também não. É pedindo sempre a direção de Deus. Deus me ajuda, me fortalece, para que realmente eu possa dar das suas promessas. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o pôr do sol, será o vosso termo. A dimensão, o tamanho que se tinha, era grande. Mas Josué não estava sozinho nessa peleja agora. Não foi alguém que revelou para ele como tinha que ser feito, não. O próprio Deus é que estava falando com ele aqui nessa palavra de nosso Senhor chamado Jesus. É a palavra de Deus. Imagine você agora assim, em meio a uma circunstância que você está passando. Deus desce lá do alto céu para falar algo com você. Porque a Bíblia diz que as palavras que saem da boca de Deus não voltam para ele vazia. Antes faz o que apraz e prospera para aquilo que ele a enviou. Certo que se a erva cai as flores, mas a palavra de Deus ela subsiste que eternamente passarão os céus da terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós temos essa incumbência, esse compromisso de estar sempre, aleluia, pedindo a direção para Deus. É o culto, aleluia, de compromisso. Agora, líder de departamento, você que dirige, grupo de jovens, crianças, senhoras, o grupo, aleluia, de louvor, os varões, temos que estar compromissados com a verdade, com a palavra de Deus, que não é fácil não. Sabemos, aleluia, que conduzir um povo, fazer aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, é complicado. Mas sem Ele, realmente nada nós podemos fazer. Então o que tem acontecido na atualidade? É isso. Hoje elas vão ter, cada um anda no propósito do seu coração. Ninguém agora não esquenta mais nada, não esquenta a cabeça com as coisas de Deus. Não estou me especificando aqui, mas é a palavra de Deus. Cada um anda no propósito do seu coração, faz aquilo que quer, aquilo que deseja, e não pedimos a direção para Deus. Aonde nós estamos, o que é compromissado com a palavra de Deus? Será que, aleluia, Deus tem se agradado daquilo que nós temos feito? Moisés era morto. Amanhã eu posso não estar mais aqui, mas Deus envia outras pessoas. Aleluia. Então está preparado, porque do grupo mais que eu vejo assim que seja diferente ou seja difícil para dirigir, é o jovem. Hoje a juventude ainda perdida. Essa semana aqui foi falar da família. Eu quero dizer para você que na prática uma coisa, você agora, aleluia, fazer como no estudo é diferente, mas na prática, aleluia, é diferente, porque você conduzir uma família, a desobediência, tudo isso. Quantos jovens não se perderam? Eu estava vendo esses dias, aquele, acho que é o Uruan, um cantador de funk lá, e um outro lá que foi preso. Quantos jovens, aleluia, foram lá na cadeia para poder soltar ele? E na casa de Deus, para te colocar a pessoa dentro da casa de Deus é difícil. A desobediência. Não queremos ouvir o que Deus tem nos mandado, mas a palavra diz que é pela palavra que nós somos curados, é pela palavra que nós somos libertados. É pela palavra, aleluia, que realmente, aleluia, nós vamos alcançar aquilo que um dia Jesus conquistou na cruz do Calvário, por mim e por você. Josué, meu servo Moisés é morto. Tu levanta agora, passa esse Jordão, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que Josué tinha que fazer, a terra já tinha dado, já era prometida, mas agora faltava porque Josué, aleluia, abrir o caminho para que o povo fosse passar no Jordão. E ele ia agora enfrentar tantos obstáculos, que a palavra em si aqui, no princípio, falar que Deus é comigo é uma maravilha, mas o que vai acontecer na sequência, aleluia, é que vai fazer eu perseverar. E ele encontrar muitos obstáculos, porque não é brincadeira não.
dirigir 2 milhões de pessoas, cada um com um pensamento. A Bíblia diz, aleluia, que 40 anos atrás, os israelitas tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida, mas não entraram porque não acreditaram naquilo que Deus havia falado. Agora, eles iam andar 40 anos no deserto e ali todas as pessoas iam morrer. Surgiu o quê? Uma nova geração que foi ensinada a ter a obediência, a acreditar e a obedecer a palavra de Deus. E se nós não obedecemos, aleluia, é complicado para nós. A Bíblia diz, aleluia, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é a escabeira dos meus pés, que casa me edificarei vós, qual será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas essas coisas? Toda era vez de ti, mas eis para que olharei, o homem para que olharei, esse o pobre, abatido de espírito, e tranquei diante da minha palavra. É a palavra que realmente nos transforma, que nos liberta. Josué, meu servo Moisés é morto, levanta agora, põe-te em pé. É você, aleluia, que está na incumbência de fazer essas pessoas entrar em Canaã. Os pastores aqui querem ter essa grande responsabilidade. Um dia, quando Jesus vier, o que nós temos feito? O que nós temos apresentado para Deus? Aleluia. E como será, aleluia, naquele dia? No dia do juízo final? Será que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida? Ou estamos na casa de Deus simplesmente por estarmos? Às vezes somos só participantes. Ou às vezes, aleluia, como se diz, porque gostamos de alguma coisa, e não queremos ter esse compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que conhecereis a verdade o quê? Vos libertará, aleluia. Josué, você vai morto, levanta agora, você que vai fazer esse povo entrar na terra prometida. O versículo 5 diz assim: ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais, lhe darias. Olha que coisa. É uma promessa. Deus era com ele, com Josué, como foi com Moisés. Ele é comigo, é com você, com nós. A diferença é, será que nós estamos realmente, aleluia, feito aquilo que agrada o coração de Deus? Eu preciso pedir sempre a Deus: Deus me ajuda, me fortalece. Eu quero entrar na terra prometida, Deus. Me ajuda a atravessar esse Jordão. Aleluia, Jesus. Porque sem ti, Deus, nada eu posso fazer. O Senhor é a nossa rocha, escudo, é fortaleza, é socorro bem presente no momento da angústia, da tribulação. Muitas vezes nossos corações batem o desejo de parar, olhamos para as circunstâncias, olhamos para os obstáculos e só conseguimos enxergar, aleluia, as coisas do lado negativo. Mas precisamos de um empurrãozinho. A Bíblia diz, aleluia, que o Espírito de Deus pousou sobre Azaria, que é filho de Oded, e se foi ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor Deus é convosco enquanto vós estivesse com ele, porém se deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote sereno que ensinasse. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, buscaram, porque naquele tempo não havia paz nem para os que entravam, nem para os que saíam, mas muita perturbação, porque Deus não conturbava com toda sorte de angústia. Mas quantas horas não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra terá o quê? Uma recompensa. Ouvindo Asa essa palavra, essa profecia, Abraão tirou toda a abominação que estava naquele lugar e renovou um altar com o Senhor. Glória a Deus. É preciso a gente ser renovado. É preciso, aleluia, estar sempre pedindo a direção de Deus. Sem Deus realmente nada nós podemos fazer. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe darias. Já imaginou? Os dias são maus, são difíceis, são tantos obstáculos, os problemas surgem. É onde que muitas vidas nós temos falado e visto, sendo ceifada. O lar, eu não sei de falar, onde reinava paz, converteu-se, lamentação, dor e tristeza. O inimigo tem sido andado, feito tudo, aleluia, para destruir as famílias. E nessa caminhada, quantos vão se perdendo? Vão esquecendo das grandezas de Deus.
como Deus ele faz, como ele age, mas é para quem temos que se despertar. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Aonde nós estamos colocados nossos pés? Josué sabia onde ele ia andar, e Deus estava levando ele no caminho certo para entrar em Canaã. Era ele atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, o que não seria fácil. Em época de primavera cheia, o rio estava transbordando, mas é nessa hora que se encontram os obstáculos, Deus começa a operar, manifestar o seu poder. Quanto maior é o problema, maior a grandeza de Deus. Quanto mais um obstáculo surge, mais Deus ele trabalha. A Bíblia não diz, nos ensina e diz que desde a antiguidade não se ouviu e nem como você percebeu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. É esperar em Deus, aleluia. Entregue seus caminhos, Senhor, confie nele, mas tudo ele fará. Moisés era um líder nato, era difícil, aleluia, de ser substituído. Mesmo assim, com toda a qualidade que ele teve, ele não entrou na terra prometida. Ele contemplou, ele viu. É como você mostrar um doce para a criança, mostrar, toma aqui e tomar. Mas Deus tinha um propósito naquela situação. Às vezes nós não queremos, Deus levanta outro. Qual é o compromisso que nós temos? Me perdoa. Às vezes guardamos o sábado. Temos tempo para tantas coisas, e menos para as coisas de Deus. Nos estudos, terça-feira, qual é o nosso compromisso com Deus? E nós queremos aprender, mas nos esforçamos o mínimo para agradar a Deus. Meu Deus. Esforça-te, tenha bom ânimo. É ter ânimo, para ter esse empurrãozinho, para não parar, continuar até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O salmista Davi diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz o que para os meus caminhos. Jesus, depois que ele concluiu o Sermão do Monte, ele disse no capítulo 7, versículo 24: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante o homem, aleluia, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou o rio, soprou o vento, deu com impacto naquela casa, não pôde abalar porque estava edificado sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem não a praticam, assemelhei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou o rio, soprou o vento, foi o que? Grande a ruína daquela casa. Então nós estamos na casa de Deus, nós temos que nos esforçar ao máximo para que Deus, aleluia, realmente possa ver que nós temos feito o que tem agradado a Ele. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deve andar. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Esforça-te, Josué. Você que vai fazer esse povo herdar a terra prometida, que sob o juramento darei aos seus pais, desde o ano passado. Essa promessa foi feita para Abraão, Isaac e Jacó. E já tem nos alcançado também. Hoje vem na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo passado o pastor Márcio falou que já não se pregam mais, aleluia, sobre a salvação. Mas Jesus disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e é para lá que eu vou preparar. E quando tiver tudo preparado, ele vai para que onde eu estou esteja vós também. E aonde nós estamos edificados é ser perseverante. Ah, eu fiz no passado, como falam os pastores, o saudosismo. O passado já foi. Moisés morreu. Agora você, Josué, daqui para frente,
Tem um povo aí fora, realmente que sempre falamos, que necessita da cura, da libertação, de ouvir a palavra de Deus. A gente às vezes parece que estamos estagnados, parados, sem saber o que fazer. E aqui não, ficou diferente. Tão somente esforço tinha bom ano, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Aleluia. Prudentemente. Meditar na palavra de Deus. O Senhor diz, assim diz o Senhor. Ou seja, o provérbio diz, a obra do justo conduz à vida, o rendimento perverso é o pecado. O caminho para a vida de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão, este era. Qual é o meu compromisso com Deus? Qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? Será que realmente nós somos compromissados mesmo? Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. Ser comprometido, não apenas só no domingo, mas todos os dias de culto que tiverem, os oficiais. Senhor, eu quero me envolver com tuas coisas. Moisés estava morto. É você, Josué, que vai fazer esse povo herdar a terra que, sob juramento, eu daria aos seus pais. Não te apartes da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Meditar na palavra de Deus, conhecendo a verdade. Josué, ele tinha esse grande compromisso de conduzir o povo para entrar na terra prometida. Não era fácil, mas era gratificante. Assim somos nós também. Um dia Jesus vai vir buscar o seu povo, aqueles que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas se nós não tivermos, aleluia, de acordo com a vontade de Deus, será fatal para nós. Jesus convocou a multidão juntamente com seus discípulos e disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me a cada dia. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim do Evangelho, esse salvará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Achar as tuas palavras, logo a comi. A tua palavra por gozo e alegria para o meu coração, porque pelo seu nome sou chamado ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmão, entre pela palavra. Não deixe que essas coisas venham tirar você da presença de Deus, não. Hoje é o tal de livre-arbítrio, sempre nós falamos. Camaradas que querem, não, depois que você entregou a sua vida para Jesus, é você permanecer firme. Acabou esse livre-arbítrio, porque Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Conhecereis a verdade que vos libertará. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É daqui para frente. Aleluia. Caminhando de glória em glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então fará prosperar os teus caminhos. Então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforço que tenha bom ânimo. Não pasme nem espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é contigo? Glória a Deus. Você é com Deus? Moisés é um homem de calibre. Repetindo novamente. Um homem um líder nato, que fez o povo de Israel, aleluia, escapar da escravidão das mãos de Faraó. Disse Deus para Moisés: Moisés, porque clama a mim, diga ao povo de Israel que marche. Tu, porém, pega o teu bordão e estenda no mar para que o mar se divida, e o povo de Israel passe em seco. Assim ele fez. Que Deus havia ordenado, tocou no mar,
As águas se dividiam, o povo de Israel passou em seco. Houve o cântico de Moisés, a dança de Miriam com suas mulheres. Todavia, o povo foi levado por Moisés no deserto de Sur, onde ficaram 3 dias. Quando chegaram em Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de nós beber. Moisés era um temente a Deus, clamou ao Senhor. O Senhor mostrou para ele um leiro. Ele pegou aquela lenha, lançou nas águas, as águas que eram amargas tornaram doce. Deus ali supriu as suas necessidades, o povo de Israel com água potável. E deu uma ordenança, ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeram o que é reto diante dos meus olhos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, daqui eu os enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram em Elim, onde havia 70 palmeiras, acamparam junto às águas, descansaram no Senhor. Descanse em Deus, irmãos, aleluia. Vale a pena, aleluia. Lutar pelo ideal é a nossa salvação. Está com o nosso nome escrito no livro da vida. Quando Jesus vier, dizer para mim e para você: vinde, bendito meu Pai. Mas dura coisa será quando ele disser: apartai-vos de mim, vós, que eu não vos conheço. Talvez você quisesse ouvir outra palavra, mas essa palavra que ele escolheu no meu coração. Aleluia. Para quem quer orar no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se estão na casa de Deus, isso não vai me dar o direito, se eu não guardar os mandamentos de Deus. Se tem uma coisa que tem tirado as pessoas da presença de Deus, é a desobediência. Seja obediente. Jesus, Deus está falando: esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Agora não vai andar em caminhos errados, não, que Deus não vai estar com você também lá, não. É no caminho certo, nas coisas certas, no lugar certo, que Deus já está com você. Para dar as promessas de Deus, sempre pedindo a direção. O Senhor nos direciona para que realmente eu possa fazer o quê? O que o Senhor tem nos ensinado. Confiar em Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós falamos o quê? Menção do nome do Senhor. Aleluia. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confie nele, no mais tudo Ele fará. Glória a Deus. Aleluia. Vai valer a pena. Eu não vou dizer, vai valer a pena. Mas é para aqueles que realmente, aleluia, está compromissado com as coisas de Deus. O Senhor que foi dado aqui, de perdão, amor, por tantas coisas, não é? E é tudo para a gente poder se consertar. Eu converso para você, que às vezes eu fico assim meio pensativo. Como tem que fazer? O que é que está acontecendo? A luta vem, mas ela faz parte da nossa vida. Sem luta, a gente não temos vitória. O reino de Deus, ele é tomado o quê? A força. É com muita fé, perseverança. Dizer que você não passa luta, eu não conheço essa passagem. Que o próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo disse: e tenha para mim por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque também nós temos que esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo nós somos o que é atribulado. Verdade, Deus. Não tem luta? Quando vai indo, tudo vai para você. Aí é tudo cheio de fé. O dinheiro pode comprar. Mas na hora da adversidade, aí sim eu quero ver. Que não é fácil. Por isso que Paulo disse: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno preço de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem, aleluia, são eternas. O homem vai caminhando para a mortalidade, vai cair no cabelo, vai ficando fraco. De repente você está com 1,80 m,
Quando você olha no espelho, parece que você está com 70 ou está encolhendo. E tudo isso. Mas o que importa, aleluia, é que você continue firme na presença de Deus. E Paulo fala isso baseado no fim do seu sofrimento. Ele sabia que o presente era doloroso, mas o futuro é glorioso. O corpo é fraco, mas o espírito é renovado, aleluia. Não é isso que Deus quer de nós. Temos luta? Temos sim. Mas temos vitória porque o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para você. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero deixar para você ainda aqui. Ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Você não está sozinho. Aleluia. Sabe? Talvez teu irmão da direita e esquerda possa não fazer nada para você, mas Deus, Ele pode. Você nunca vai estar sozinho. Vem a luta, vem as dificuldades, os obstáculos, mas Deus, Ele é contigo. Não sou eu que estou falando, não. É o próprio Deus que falou, aleluia, para o homem, Ele falou para Josué. Se Ele falou para Josué, fala para mim e para você também. Então é confiar, acreditar que tudo já deu certo para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desanime por nada não, continue lutando, sabe? Às vezes Deus coloca isso no estreito, mas é para provar a nossa fé. É nessa hora que, aleluia, nós vamos ver quem realmente é crente, quem serve a Deus e quem não serve. Quando está indo tudo bem, é mil maravilha, né? Mas quando começa a te faltar as coisas, que vem a enfermidade, que vem as dores, as perseguições, que a batalha é renhida, aí sim nós vamos ver quem é e quem não é. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Tem dia que você fala assim, Deus, eu não queria pregar hoje. Tem dia que você fala assim, eu estou inspirado, e aquele dia que você não tem aquela oportunidade. Hoje, como se diz, além de também já estar velhinho, estou só a capa da gaita. Tem uma dor na coluna. Quando sai da coluna, vai para o joelho. Quando vai para o joelho, é o cotovelo. E eu estou assim, como se diz, que o passarinho abrindo o bico já. Nossa, é difícil. E o dia que você fala assim, Senhor, se eu me der essa palavra, eu estou inspirado. E não é aquele dia. Aí você vai lá, você está na... Como se diz? Você teve esse privilégio. Você fala, logo hoje, meu Deus. Mas esse é o dia. E talvez seja a palavra que você quisesse ouvir. Mas essa palavra que Deus colocou no meu coração. É para a gente ter ânimo. Não se desanimar por nada não. Amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus.